Olá, um bom início de tarde de sábado a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, 31 de dezembro de 2016. No ar, o último Boletim Primavera do ano. Tudo certo para o Réveillon desta noite na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As 11 balsas que serão base para os fogos de artifício, aliás, para a tradicional queima de fogos de artifício na capital fluminense, já estão praticamente prontas. Os preparativos para a famosa queima de fogos em Copacabana estão na reta final. As 11 balsas oceânicas do Réveillon foram vistoriadas nesta quinta-feira. Todas atenderam aos requisitos de segurança e estão liberadas para o show pirotécnico que vai começar no primeiro segundo de 2017. Este ano, marcado pela crise, o espetáculo vai durar 12 minutos, 4 a menos do que no ano passado. O secretário municipal de turismo garante que, mesmo assim, o nível vai ser mantido. 12 minutos só não, né? São 12 minutos, é a mesma quantidade, por exemplo, de Sydney, né? Então a gente tem hoje o maior Réveillon, junto com o grande Réveillon, que é o de Sydney, né? Dos maiores Réveillons do mundo, com 18 toneladas de fogos, porque não adianta, né? A gente ter uma minutagem grande e pouca quantidade. O secretário disse ainda que 2016 foi um ano difícil e a prefeitura teve menos patrocinadores. 2 milhões de pessoas devem se reunir na orla de Copacabana para assistir à queima de fogos. A Rio Tour estima que a cidade vai receber cerca de 865 mil turistas durante o período do Réveillon, movimentando a economia com mais de 690 milhões de dólares. A expectativa para a melhoria da economia brasileira em 2017, elas são positivas. Porém, não será no ano novo que o Brasil irá se recuperar da crise. Pelo menos é o que apontam os especialistas. A remuneração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve aumentar e ficar próximo ao rendimento das cadernetas de poupança. Para o ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, o FGTS tem como finalidade garantir o emprego e não ações do governo. Os 10% que ele vai se transformar em 10 vezes 1, né? Cada ano vai diminuir 1 nas dispensas dos trabalhadores, não é parte do Fundo de Garantia. Foi uma coisa que foi acrescentada ao Fundo de Garantia, que não vai para o trabalhador e vai para o governo. Porque o Fundo de Garantia é para garantir emprego, não para garantir coisas do governo. Na opinião do ex-ministro, o governo Temer tem feito a lição de casa, já que os gastos não são suficientes para sustentar a previdência, a saúde e a assistência. Essa reforma vai ajudar assim que ela for implantada. Não é para este ano, né? Se ela começar a vigorar, vai começar em meados do ano que vem. Então, e até acumular para haver mais empregos, mas está no caminho certo. E a votação da reforma da Previdência ficou para o próximo ano. Com um rombo crescente, os gastos saltaram de 0,3% do PIB em 1997 para projetados 2,7% em 2017. Em 2016, o déficit do INSS chega aos 149 bilhões de reais, o que representa 2,3% do PIB. E em 2017 está estimado em 181 bilhões de reais. Para o consultor em Relações do Trabalho e Recursos Humanos, José Pastore, a aprovação não trará mudanças significativas ao orçamento em 2017. Se ela for aprovada no primeiro semestre do ano que vem, gradualmente o governo vai começar a equilibrar o orçamento a partir de 2018, mas gradualmente. Não será nada instantâneo e rápido. Segundo o consultor, a taxa de desaceleração da taxa de inflação deve impactar na diminuição da taxa de juros. Está faltando para a economia são investimentos. Investimento é que gera emprego. E o governo atual fez uma opção de dar prioridade total a investimentos na infraestrutura. Isso é fundamental, porque gera muito emprego e depressa. Oxalá os problemas que estão impedindo isso agora sejam superados e tais investimentos comecem a ser efetivamente viabilizados no início do ano que vem. Na opinião do especialista, a retomada do crescimento só virá com investimentos. Nesse sentido, o governo tem adotado medidas na tentativa de gerar mais empregos. Com essa queda da inflação que estamos observando agora, a previsão de todos os economistas da área
é de que a taxa de juros vai baixar de forma mais acentuada e mais rápida no ano que vem. E um desses indicativos é justamente o desemprego no Brasil. Aliás, o número de desempregados no país é o maior desde 2012. O desemprego voltou a subir e já atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, o índice de desocupação chegou a 11,9% no período setembro-novembro, o maior desde 2012. A taxa de desocupação aumentou em relação ao trimestre agosto-outubro, quando ficou em 11,8%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa subiu 2,9 pontos percentuais. Em números absolutos, a quantidade de pessoas em busca de emprego subiu para 12 milhões e 100 mil. O presidente Michel Temer garantiu que em 2017 vai se reverter o ciclo de notícias negativas e prometeu que a crise será derrotada. Temer, que tem um índice de popularidade de apenas 10%, lançou um rigoroso programa de ajuste fiscal a fim de recuperar a confiança para que o país volte a receber investimentos. O desafio do Planalto é conseguir promover as reformas em meio a delações premiadas que revelam que nomes do primeiro escalão do governo estariam envolvidos no escândalo de corrupção investigado pela Lava Jato. No Brasil, existem mais de 101 milhões de animais domésticos e as aves ornamentais acabaram se tornando uma interessante fonte de renda para aquelas pessoas que criam esse tipo de animal. O que começou com uma forma de lazer virou negócio sério. A criação de aves ornamentais nesta chácara no município de Barroso, em Minas Gerais, gera lucro e virou fonte principal de renda para a família de André. São cerca de 600 matrizes, dos mais variados tipos de pássaros. A pessoa pode enfeitar um sítio, às vezes é um produtor rural, que a gente vê que tem dificuldade hoje, leite, a parte de plantação, então pode ter uma ave aquática, um pavão, que vai ajudar na renda da família, além de enfeitar, de trazer beleza para a propriedade. A criação de aves ornamentais tem atraído um número cada vez maior de brasileiros. E dados do setor mostram que este é um mercado promissor, que cresce cerca de 10% ao ano. É um mercado que, com o contato que a gente tem com quem já trabalha com isso, não tem crise para ele. Por quê? É um animal que toca muita vaidade pela beleza, pela oportunidade de enriquecimento do ambiente. Ele representa hoje um segmento de exploração animal que é para a parte de ornamentação e também entre os próprios criadores também existe uma parte forte desse mercado de animais exóticos. Animais bonitos, coloridos e com bom preço de mercado. O valor das aves depende de cada espécie, da raridade. Algumas chegam a custar mais de 50 mil reais. Cada cisne negro gera cerca de 15 filhotes ao ano, cada um comercializado a R$ 1.700. Mas eu falo assim, sempre acompanhando os criadores, eu observo bem que tem que gostar, não é só saber. Primeiro tem que ter o interesse, o prazer de estar criando e vontade de aprender com o animal, porque não existe um manual para criação nenhuma pronto que vai te ensinar tudo do beabá. Você tem que começar com espécies mais simples, que eu falo, o que eu falo simples? É a questão do poder aquisitivo, o custo. Aprender, entender a biologia, o comportamento, as dificuldades, o contato com outros criadores, e à medida que vai evoluindo a pessoa vai se aprimorando e adquirindo espécies de valor agregado e valor diferenciado. Alguns cuidados devem ser tomados antes de adquirir um animal. Ver a procedência, se criatório possui autorização, se as aves estão saudáveis. Um mercado bom para as aves domésticas. Os fazões hoje em Minas tem que ter registro a nível nacional. Antes era o IBAMA, agora cada estado gere. Vai ter a sua legislação quanto ao registro, então Minas está tudo parado, então a gente não está fazendo venda de fazões exóticos e fazendo venda de doméstico. O doméstico hoje paga a despesa de todo o criatório e sobra dinheiro para investimento, as aves domésticas. Uma situação deflagrada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vem chamando a atenção de todo o país. O PROCON da cidade está fiscalizando postos de combustíveis, até porque existe muita diferença de preço de um estabelecimento para o outro. Acompanhe.
O PROCON, Programa Municipal de Defesa do Consumidor, passou por 35 postos de combustíveis em Dourados, inclusive os que ficam nos distritos. O levantamento feito pelo órgão mostrou uma diferença significativa de preço entre um estabelecimento e outro da cidade. O menor preço encontrado pelo litro da gasolina foi de R$ 3,39, 7,3% a menos do que o estabelecimento que pratica o valor mais caro, R$ 3,95. No etanol, a variação de preço é de 13,5%, no diesel comum de 11,2% e no diesel S10 de 12%. Só que o diretor do PROCON alerta que a maioria dos postos não pratica os valores mais baixos identificados. A maioria, inclusive, tem preços altos e parecidos nas bombas. Os preços praticados nos postos dourados, eles são muito parecidos. Tem essa diferença entre o maior e o menor, mas na média a maioria dos postos vem mantendo preço quase similar. A pesquisa do PROCON ainda apontou uma nova alta no preço da gasolina. Nos últimos 2 meses, o produto teve um aumento no valor de pelo menos 3%. A gasolina, que custava em média R$ 3,75 no dia 25 de outubro, agora é praticada a R$ 3,87. Era esperado. Como também era esperado na pesquisa anterior, que não aconteceu, a queda por conta da queda do preço ofertado pela Petrobras. Mas não houve. E quando houve o aumento, sim, o aumento foi rapidamente incorporado, como se constata nessa pesquisa. E quem precisa usar veículos diariamente para transitar pelas ruas reclama, o valor está pesando no bolso. E o que o consumidor também não entende é o preço praticado em Dourados se comparado com outras cidades. Eu acho uma coisa bastante fora de propósito, vez que Dourados em relação a Campo Grande é em torno de 15% mais caro. Nada justifica isso, uma vez que a distância de Paulínia é a mesma de Dourados para Campo Grande. Eu não sei o que acontece em Dourados. Talvez seja hoje um dos combustíveis mais caros do estado. E o clima entre Estados Unidos e Rússia não é nada bom. A Casa Branca acusa Moscou de ingerência nas eleições presidenciais que acabaram definindo Donald Trump como o novo chefe do executivo norte-americano. O presidente Barack Obama anunciou algumas medidas contra a Rússia. O presidente americano Barack Obama anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas contra a Rússia por sua suposta interferência na eleição presidencial. O democrata ordenou a expulsão de agentes e o fechamento de instalações russas em solo americano. Entre as ações ordenadas por Obama estão sanções contra os serviços secretos militares russos e o Serviço Federal de Segurança, a ex-KGB. Além disso, vão ser expulsos 35 agentes de inteligência declarados persona non grata e serão fechadas 2 instalações russas em Nova York e em Maryland. Em um comunicado, Obama disse que ordenou as ações em resposta ao agressivo assédio do governo russo sobre funcionários americanos e operações cibernéticas contra a eleição presidencial. O presidente enfatizou que essas medidas foram tomadas após repetidas advertências privadas e públicas que foram dadas ao governo russo e são uma resposta necessária e apropriada aos esforços para prejudicar os interesses americanos, no que chamou de violação às normas internacionais. As agências americanas de inteligência concluíram que a invasão e a divulgação dos e-mails do Partido Democrata e da equipe de sua candidata presidencial Hillary Clinton foram planejadas para ajudar a levar Donald Trump à Casa Branca. E o Boletim Primavera deste sábado fica por aqui. Para você, um excelente 2017, que Deus abençoe a todos. Feliz Ano Novo!